Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, então pensei em nessa semana nós falarmos aqui no nosso grupo de estudos um pouquinho sobre o treinamento intervalado de alta intensidade para os pacientes oncológicos. Porque é uma grande ferramenta que a gente tem em mãos, pode trazer inúmeros benefícios para os nossos pacientes, então a gente tem que saber lidar um pouquinho melhor com essa ferramenta, né? Para que ela serve, quais são os benefícios que a gente vai trazer para os nossos pacientes, como é que a gente pode aplicar essa ferramenta no nosso dia a dia, pensando que nós já trabalhamos com treinamento resistido e essa seria uma ferramenta a mais, né? Seria algo que a gente está trazendo para somar dentro da nossa sessão de treinamento. Então, para tanto, trago aqui para a gente 2 trabalhos, uma revisão sistemática de 2021, que é o primeiro trabalho que a gente vai começar falando, e depois um trabalho de 2023, que também é uma revisão sistemática mais uma meta-análise. Essa revisão sistemática ela é muito legal porque ela separou os trabalhos que trataram, né, utilizaram o HIT em pacientes oncológicos durante o tratamento quimioterápico e aqueles que utilizaram o HIT após o tratamento quimioterápico. Então, a gente já nota aqui de cara os 2 ergômetros utilizados, né? Então a bicicleta ergométrica e a esteira ergométrica. A gente já nota de cara também em vermelho que a gente tem as recomendações do que foi utilizado e como foi utilizado para pacientes durante a quimioterapia. E em verde, o que foi utilizado para pacientes após o período de quimioterapia. Então, se nós notarmos, todos os trabalhos, olha lá, que utilizaram o HIT para pacientes oncológicos durante a fase de quimioterapia, utilizaram a bicicleta ergométrica. Então, 5 de 5, olha lá. Tá? Então, a primeira coisa que a gente já vai notar. Mas por que isso foi feito? Provavelmente por conta dos efeitos colaterais da quimioterapia, dos medicamentos extra-quimioterapia, do relato dos pacientes, né? Por conta até dos efeitos colaterais, fadiga, tontura, neuropatia periférica. Então, por conta de tudo isso, a gente nota que os trabalhos que utilizaram HIT em pacientes durante a quimioterapia utilizaram a bicicleta ergométrica. Então, a primeira lição que a gente tira: pacientes durante a quimioterapia, vamos dar preferência, se formos utilizar o HIT, que o façamos no ciclo ergômetro. Bem, segundo ponto, frequência semanal. Olha lá, nesses trabalhos eles tinham uma frequência semanal de 2 a 3 vezes na semana. Então, o paciente durante a fase de quimioterapia, de 2 a 3. Após, praticamente todos utilizaram aí 3 vezes na semana. Agora, vamos usar o bom senso. Vamos lembrar que nesses trabalhos eles só faziam HIT. E os nossos pacientes são diferentes. O nosso carro-chefe é a musculação, o treinamento resistido. Então, o HIT para a gente vai ser um a mais. Então, a gente não vai trabalhar com uma frequência tão alta quanto eles estão trabalhando nos trabalhos aqui apresentados. Tá? Então, para a gente, uma vez na semana que a gente encaixe, quando muito, 2 vezes na semana, está excelente, pessoal. Vamos lembrar que os nossos pacientes não têm uma condição de recuperação, né, de anabolismo e supercompensação igual ao indivíduo saudável. Então, muitas vezes os nossos pacientes estão com os leucócitos mais baixos, os glóbulos vermelhos mais baixos, e isso faz toda a diferença na recuperação. O glóbulo vermelho faz muita diferença na recuperação de uma série para outra, né? Se eu não tenho oxigênio suficiente chegando, eu já não consigo recuperar tão rapidamente a creatina fosfato, eu já não consigo remover uma acidose metabólica tão rapidamente, né? Lidar com isso de maneira satisfatória. Então, tem que dar um intervalo maior de recuperação entre as séries. Segundo, de um treino para o outro, se eu tenho uma leucopenia, o sistema imunológico me ajuda demais na recuperação tecidual de um treino para o outro. Ativação de células satélites, limpeza do local, ativação de síntese proteica. Então, são situações que eu tenho que lembrar. Por isso, colocar o HIT de 1 a 2 vezes no máximo por semana. É um treinamento intervalado de alta intensidade. Tudo que tem alta intensidade requer uma capacidade anabólica muito maior do nosso organismo. Coisa que os nossos pacientes, infelizmente, ainda não estão em condição. Certo? Quanto aos estímulos, pessoal. Então, nos trabalhos utilizados nestas revisões que a gente vai ver a outra também, tá? Eles têm feito algo entre 30 segundos a 4 minutos. Eu, particularmente, acho que nós deveríamos utilizar esses dados aqui justamente para nos nortear, mas não nos engessar. Então, a gente pode sair um pouquinho para a direita, a gente pode sair um pouquinho para a esquerda, só não sair demais, né? Seguir o caminho que a literatura está mostrando para a gente que é seguro, que é eficaz, mas a gente pode ter umas pequenas variações aí no meio do caminho, tudo bem? Como assim? Pessoal,
fundamentalmente, o HIIT, o High Intensity Interval Training, que hoje tem mais subdivisões, né, como a gente viu aí o Sprint Interval Training, entendam, isso é uma coisa da literatura, mas tradicionalmente, originalmente, o HIIT é uma atividade com predominância anaeróbia, certo? Quando a gente fala em estímulos que passam de alta intensidade, né, que passam de 1 minuto, a gente sabe pela fisiologia que já é um estímulo com predominância aeróbia na maior parte das vezes. Por isso que tradicionalmente, como é que a gente tratava o HIIT? Atividade com predominância anaeróbia. Falou em anaeróbia, falou em 2 sistemas energéticos. O sistema da creatina fosfato, né, o sistema ATP-CP, e o sistema da glicólise, que a literatura traz para a gente como glicólise anaeróbia, né? Já que a gente pode também ter a oxidação da glicose, e aí seria aeróbia. Então vamos colocar aqui glicólise anaeróbia. Então os trabalhos têm mostrado uma certa variação, mas em média, atividades que vão aí no sistema ATP-CP, né? Atividades que vão de 1 a 10 segundos, são atividades onde o catabolismo é predominantemente voltado à creatina fosfato. Já para atingir a glicólise, né, ou a glicose, seriam atividades de alta intensidade que ficam mais ou menos de 10 segundos a 60. Pensando na glicólise anaeróbia, certo? Um catabolismo maior na glicose degradada aí na ausência do oxigênio. Tudo bem? Então, isso aqui era o que tradicionalmente a gente utilizava no HIIT, pessoal. Atividades de alta intensidade até 1 minuto. A literatura depois veio dividindo isso e colocando até mesmo atividades até 4 minutos. Para o nosso entendimento, a gente vai utilizar essa divisão tradicional, tá? Tradicional dos sistemas anaeróbios. E aí vamos pensar no seguinte, como é que a gente vai estar utilizando o HIIT com os nossos pacientes? Depende do estímulo que você quer dar. E o estímulo que você quer dar vai depender do objetivo do nosso paciente, vai depender do que a gente fez na última sessão de treino ou do que a gente fez nessa sessão de treino que a gente está colocando o HIIT ao final. Vamos dar um exemplo simples aqui. Na última sessão de treino, a gente utilizou a nossa prescrição básica, né? Que é aquela de 8 a 12 repetições. Vou colocar aqui repetições máximas, né? RMs. A gente sabe que de 8 a 12 repetições dura em torno aí, né, para executar essas 8 a 12, de 20 a mais ou menos 40 segundos. Ou seja, isso aqui está dentro do tempo da utilização anaeróbia da glicose, certo? Então tive um grande catabolismo na glicose. Para não afetar o anabolismo e supercompensação dos estoques intramusculares de glicogênio, vamos supor que na outra sessão, por precaução, você fala, eu não vou aplicar um estímulo do HIIT voltado para o catabolismo da glicose. Eu quero aplicar um estímulo no HIIT voltado para o catabolismo da creatina fosfato, para justamente não prejudicar a recuperação do glicogênio intramuscular. Então aí você aplica um HIIT mais próximo aí dos 10 segundos. Não precisa ser um HIIT mais longo, para evitar um maior catabolismo no glicogênio intramuscular, que você não tem certeza se a pessoa ainda já está recuperada, certo? Esse é apenas um exemplo, pessoal. Um outro exemplo, o seu paciente, a gente sabe que a gente tem muitos pacientes que também sofrem com o diabetes, o seu paciente, ou por conta do diabetes, ou por conta da medicação, chegaram aí com um nível mais alto na glicemia plasmática. A gente sabe que o sistema da glicólise anaeróbia está intimamente relacionado à maior produção e acúmulo dos prótons de hidrogênio, né? Os nossos sistemas de tamponamento estão aí saturados, vamos dizer assim, e eu tenho aí esse acúmulo, esse desequilíbrio entre produção e remoção dos prótons de hidrogênio. Por sua vez, esses prótons de hidrogênio e também o lactato, que embora não seja o causador da acidose, ele também foi produzido, né, como um subproduto da glicólise anaeróbia. Esses dois caras aqui vão estimular a nossa hipófise anterior, que acaba produzindo o nosso amigo
hormônio do crescimento, nosso HGH. O HGH, entre outras coisas, ele age, e locais, né, ele age no nosso fígado, estimulando a neoglicogênese ou gliconeogênese, ou seja, aquelas reações em que a gente transforma glicerol, um componente do triacilglicerol, né, em glicose. Ou seja, o nosso hormônio do crescimento, quando estimulado, ele é hiperglicemiante. Ele pode aumentar a nossa glicemia. Nesse indivíduo que já estava com uma glicemia mais alta, isso pode ser uma complicação. Quem é que ocasionou isso? A utilização, principalmente, do sistema da glicólise anaeróbia. Então, eu não vou aplicar o HIIT para esse indivíduo utilizando esse sistema. Eu posso fugir, mais uma vez, para a utilização ou catabolismo do sistema da creatina fosfato. Estímulos intensos, porém mais curtos, onde eu vou fugir desse grande acúmulo dos prótons de hidrogênio. Certo? Então foram apenas 2 exemplos para a gente entender como é que a gente vai estar utilizando o HIIT, pessoal. Lembrando que quando a gente utiliza o HIIT voltado para a creatina fosfato, normalmente a gente dá um intervalo de recuperação de uma série para outra entre 2 a 3 minutos. Por quê? Para recuperar a creatina fosfato. O tempo de reconstrução da creatina fosfato é de 2 a 5 minutos. Mas a gente sabe que de 3 a 5 minutos a diferença é muito pequena, então a gente opta normalmente por descansar de 2 a 3 minutos, porque praticamente já foi recuperada quase toda a creatina fosfato, certo? Já quando eu utilizo o HIIT, ou um estímulo voltado para o catabolismo da glicose de maneira anaeróbia, aí eu descanso menos, eu descanso de 1 a 2 minutos, justamente para não dar tempo na recuperação da creatina fosfato, porque o que eu quero é o catabolismo da glicose. Bem, então foram apenas exemplos de como a gente pode estar utilizando aí os estímulos para o nosso HIIT, certo? Quanto ao número de séries, pessoal, cabe a mesma lembrança. Nos estudos eles só, tanto séries, né, quanto a duração. Vamos aproveitar e arrematar os dois aqui, ó. Séries e duração. A gente tem que lembrar que nos estudos eles só faziam o HIIT. E para o nosso dia a dia essa não é a realidade. A gente trabalha a musculação em conjunto com outra atividade, seja uma com predominância aeróbia ou seja, por exemplo, o nosso HIIT. Tudo bem? Então a gente não vai trabalhar o mesmo número de séries, ou seja, não vai ter a mesma duração. Repare na duração aqui. Durante a quimioterapia, de 10 a 20 minutos. Pós-quimioterapia, de 10 a 40 minutos. É muito tempo, pessoal. A gente vai encaixar isso nas nossas séries. E a gente já tem um tempo limitado com os nossos pacientes. Então o nosso HIIT, pessoal, vai durar aí o quê? De 5 a 10 minutos. Ah, posso fazer um pouquinho mais? Pode, não tem problema nenhum, né? Não atrapalhando o nosso carro-chefe, que é a musculação, tá tudo ok. Mas só para nós nos lembrarmos que a nossa realidade é um pouco diferente. Recuperação nós já falamos, acabamos de falar, né? E como quantificar esse estímulo aqui? Como é que eu sei que esse estímulo, se esse estímulo está fraco, está moderado, está vigoroso para o nosso paciente? Aí eu acho que o principal mecanismo que a gente vai estar utilizando e que a gente já utiliza no treinamento resistido são as escalas de esforço subjetivo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo da escala de Borg, né, a CR10, aquela que vai de 0 a 10, e aqui a tradicional de 6 a 20. Reparem que aqui um estímulo de altíssima intensidade, né, 16 a 18, certo? A gente vai ver no próximo trabalho que ele já trabalha com um nível um pouco mais baixo, né? Os artigos selecionados por essa revisão mais recente já trabalham num nível mais baixo da escala de esforço subjetivo. A gente já vai estar tratando sobre isso. Antes, vamos nos lembrar do seguinte: a quimioterapia pode trazer ao paciente cardiotoxicidade, certo? Dano, portanto, no músculo cardíaco, diminuição da função pulmonar. Então, tanto o sistema ventilatório quanto o cardiovascular podem estar debilitados. E isso vai influenciar o quê? A capacidade física do nosso paciente, consequentemente a qualidade de vida e, em conjunto, não preciso nem falar, né, pessoal? O nível de mortalidade, a taxa de mortalidade desses indivíduos, certo? Em contrapartida, o treinamento intervalado de alta intensidade, a literatura tem mostrado para a gente que tem ido na contramão de tudo isso, olha lá, melhorando a função cardiovascular e respiratória dos indivíduos. Então, o nosso treinamento intervalado de alta intensidade, ele praticamente aí vai contra os efeitos deletérios da quimioterapia. Ok?
Bem, para finalizar, pessoal, então aquele outro estudo de revisão sistemática e meta-análise, um estudo de 2023, que mostra para a gente os benefícios aí do HIIT. E olha só que legal, olha o que o HIIT é muito bom nos pacientes oncológicos. Redução de fadiga, melhora da qualidade de vida que a gente acabou de citar, melhora da capacidade física do indivíduo que a gente acabou de falar, melhora nos relatos e no nível de dor desses indivíduos. Fora isso, olha que legal, redução nos níveis de depressão dos pacientes oncológicos. Quanto à ansiedade, não tem se mostrado significativo, porém se nós notarmos, poucos são os estudos, ou seja, se a gente notar que pelo N, né, de indivíduos, somando os estudos analisados aqui, é o que tem menor N. Então, nem todo trabalho tem se preocupado em verificar a ansiedade. Então, talvez aumentando esse N aí com mais trabalhos, verificando esse efeito do HIIT sobre a ansiedade, a gente possa ter alguma diferença mais para frente. Aqui eu vou deixar só para vocês, quem tiver interesse, dá uma olhadinha, por favor. São as contraindicações, tanto absolutas quanto relativas, para nós não prescrevermos o HIIT para os nossos pacientes. E aqui, pessoal, as recomendações, as diretrizes, tá? Para a recomendação do HIIT. Exatamente o que a gente já falou anteriormente. A única coisa que eu quero salientar para vocês aqui, ó, lembrem que no outro trabalho ou na outra revisão sistemática se falava em torno de 16 a 18, aquela de 2021. E essa aqui está mostrando para a gente que a gente pode trabalhar com um nível um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais prudente aí, ó, de 13 a 15 na escala de esforço subjetivo. Para finalizar de vez, pessoal, só lembrar aqui, ó, que é muito interessante e importante que a gente faça um volta calma com esses indivíduos. Então, depois de uma atividade de altíssima intensidade, né, seria muito bom nós realizarmos um volta calma. De 5 a 10 minutos seria o ideal. Ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma semana vencida aí. E vamos para cima, né? Com fé em Deus, que Deus nos abençoe nessa batalha contra o câncer.